Com uma legislação anticorrupção bastante recente, o Brasil ainda dá os primeiros passos para estancar um problema antigo, mas que só de alguns anos para cá ganhou visibilidade e vem revoltando a todos nós brasileiros. A relação corrompida de gestores públicos e grandes empresas. A exemplo do caso Watergate nos Estados Unidos, na década de 1970, aqui foi o escândalo do mensalão que motivou a criação da Lei Federal 12.846 em 2013, mas que só passou a valer efetivamente em 2015. É a partir dela que hoje vemos os desdobramentos da Operação Lava Jato, por exemplo. Um avanço, mas que ainda tem uma brecha. A legislação brasileira não contempla a corrupção entre as empresas privadas. E foi isso que motivou a implementação da norma ISO 37001. E para entender melhor este assunto, eu recebo aqui no estúdio o engenheiro civil Jefferson Guimarães, que também é autor do primeiro livro que trata da legislação e normas para enfrentar esses comportamentos corruptivos nas empresas. Boa noite, Jefferson. Boa noite, Obrigada pela participação aqui no Banho de Cidade. A oportunidade. Bom, Jefferson, quando a gente fala em corrupção, a gente sempre associa essa relação promíscua, né, de algum gestor público, de algum governo com empresas, né? Mas a corrupção entre empresas também é um problema ainda hoje no Brasil. Como é que a gente pode exemplificar isso e quais são, né, os prejuízos que pode trazer para o sistema econômico? Bom, o termo corrupção é muito amplo. Na verdade, se você focar, você vai entender que a corrupção acontece entre as pessoas, na verdade, né? As pessoas tomam atitudes que não são bem-vindas com o padrão ético do momento. Exemplo de corrupção entre empresas são os chamados subornos para determinadas compras, nem sempre que são mais adequadas para quem está comprando, suborno para vender, e às vezes as empresas também se unem num ato corruptivo para participar de processo licitatório, né? Nitidamente com o governo, mas não só com o governo. Entre as empresas também existem licitações, né? Elas só não são públicas. E essas formações sempre são contra a livre concorrência e acabam causando prejuízo para a sociedade, quanto à qualidade do que se vende, a integridade do que se vende, e colocando em risco todo o sistema capitalista. Certo. E na tentativa, então, de combater, né, esse tipo de prática nas empresas, é que foi, então, implementada a ISO, né, 37001, que, na verdade, é uma ISO, como outras ISOs que a gente conhece, para buscar alguma qualidade, nesse caso, para evitar comportamentos corruptivos. Sim, sim. A ISO 37001, o foco dela é suborno. E, na prática, não existe corrupção se não houver suborno, né? A motivação, via de regra, passa por suborno. Essa norma ela foi feita entre 2013 e 2016 a pedido da ONU. A ONU procurou a ISO devido à demanda da sociedade, porque lei anticorrupção existe há muito tempo, né? Em outros países há mais tempo que no Brasil, e se provou que só lei não estava tendo a eficácia desejada. Então, a ONU chamou a responsabilidade das organizações privadas a se comprometerem nesse combate, que hoje é tido como o maior problema da humanidade. Inclusive, essas normas a gente pode... aqui você escreveu um livro, né, que fala dessas normas justamente para facilitar, né, as empresas, porque isso já está sendo uma condição, inclusive, para alguns contratos, novos contratos, poder seguir essa ISO. Sim, sim. Hoje existe uma demanda grande para o entendimento da norma, né? E esse livro ele é um guia para uma melhor compreensão da norma, aplicação, e mais do que isso, ele permite a associação da norma ISO 37001 com os requisitos legais do Brasil, que é a Lei 12.846 e o Decreto 20.84, né, que fazem o que se chama de Programa de Integridade. E, Jefferson, esse tipo de preocupação para evitar uma corrupção entre empresas poderia estar na lei anticorrupção, que não está, é uma brecha. Diferente, por exemplo, da lei lá da Inglaterra, que contempla isso. Sim, sim. A lei da Inglaterra, nesse aspecto, ela é mais rígida que a nossa, né? Ela é de 2010, mas eu acredito que a nossa também caminhe por isso à medida que houver pressão da sociedade, né? Nesse sentido, e deve acontecer. O Brasil já mudou muito. Falar de corrupção hoje, por mais que o assunto pareça desgastante e desagradável, é um assunto que estava oculto. O que a gente descobriu foi que ela existe, né? A transparência dos meios de comunicação, internet, facilita muito, né, esse processo de conhecimento. E em pouco tempo, acredito que a gente também caminhe para isso e use a própria norma como referência
para melhorar a lei, que é uma coisa prevista. Né? E a norma, ela tem uma diferença da legislação, até assim, ela não tem uma força de lei, mas ela tem um peso muito grande porque ela é mais isenta, formulada por pessoas técnicas capacitadas, né? Talvez até seja um caminho aí para se combater outros problemas aqui no Brasil. Sim, um dos aspectos de uso de norma, que já acontece em países mais desenvolvidos, é usá-la como base para a legislação, porque a norma é feita por especialista. No caso dessa norma que eu participei junto ao grupo da ABNT no Brasil, foram alguns anos de trabalho, né, até chegar num consenso. E nesse trabalho não tem viés ideológico, não tem viés político, não então interesse partidário, o interesse é meramente técnico. E é um consenso no mundo inteiro, que favorece o processo de globalização também, que é uma coisa que cada vez mais vai estar presente no dia a dia de todo mundo. Né? Para a gente finalizar rapidamente, Jefferson, o Brasil hoje também está precisando um pouquinho mais de ética, né? Sim, ética vem junto com conhecimento, cultura, educação. Né? Eu acho que o Brasil precisa principalmente da educação, o restante vem junto. A ética acompanha e a ética tem que estar contemporânea, tem que ser a ética de hoje, não vale a ética de ontem. Algumas coisas ontem eram toleradas, talvez incentivadas e hoje não são mais. Tá certo então, Jefferson, muito obrigada aí pelos seus esclarecimentos. Boa noite para você. Boa noite, obrigado. O domingo segue ensolarado em toda a região. Vamos conferir agora os detalhes da previsão no mapa da SOMAR Meteorologia. Na Serra da Mantiqueira, o sol aparece entre poucas nuvens e a possibilidade de chuva fraca no decorrer do dia. As temperaturas variam entre 14 e 26 graus em Campos do Jordão. No Vale do Paraíba, o sol predomina neste domingo e o calor continua. As máximas chegam aos 32 graus em Jacareí, 29 em Lagoinha e 31 graus em Cruzeiro e Bananal. Tempo bom também no litoral norte. Em Ilhabela, que recebe neste domingo a edição do Dog Fashion Day, a máxima chega aos 32 graus. Em Ubatuba, os termômetros atingem os 33 graus. Taubaté amanheceu com mínima de 16 graus e a máxima neste domingo chega aos 32. E o tempo segue firme nos próximos dias, apenas com chances de chuva rápida no fim do dia. Mesma previsão para São José dos Campos, onde as temperaturas amanhã variam entre 18 e 32 graus. O Band Cidade faz mais um rápido intervalo e no próximo bloco, futsal Taubaté conquista título inédito na Copa Paulista e ainda Famuta faz desfile aberto em Taubaté para comemorar título internacional. É num instante só, agora 7 horas e 8 minutos.